Olá, professores, professoras, bem-vindos e bem-vindas à nossa ATPC de Biologia. E hoje nós vamos dar continuidade a uma temática que já abordamos e que é fundamental que seja amadurecida, que seja sempre retomada. Nós falaremos da avaliação. Eu preparei aqui um quadro de slides para nortear a nossa fala. Vou apresentar esse quadro de slides, lembrando que, como sempre, todo o material produzido é um material que fica à disposição de todos vocês para que possam revisitar, para que possam consultar quando considerarem oportuno. Registro aqui os meus agradecimentos à nossa dirigente regional, a professora Mara Silvia Biotto, e ao nosso diretor do Núcleo Pedagógico, o Raul Ferraz. Bom, como eu disse, nós temos aqui reflexões sobre avaliação, e essas reflexões, elas têm continuidade com objetivos claros de, primeiro, apoiar a tomada de decisões pedagógicas a partir das avaliações e da análise conjunta do progresso dos estudantes em seu desenvolvimento integral. É objetivo também resgatar os principais conceitos de avaliação apresentados nas últimas ATPCs, evidenciar os diferentes tipos e instrumentos de avaliação presentes nos materiais, materiais que nós estamos aí habituados, né, em séries diferentes, mas sabemos que temos aí para a primeira série o Currículo em Ação, para a segunda série o São Paulo Faz Escola, e o Aprender Sempre para a terceira série, sempre, claro, com foco no componente curricular de Biologia. Objetivo também, apresentar os resultados da AP, da terceira AP, né? A última AP, a que fizemos recentemente, no terceiro bimestre, e comparar os resultados da APs de bimestres anteriores. Bem, começamos então deixando mais uma vez aqui a possibilidade de revisitar essas temáticas que foram trazidas a partir de uma ATPC do próprio Centro de Mídias. Essa ATPC aconteceu no dia 15/4, né? E trouxe a questão do conselho de classe, ano e série. Essa ATPC está disponível no repositório, aqui tem o endereço, vocês podem observar, mas terão acesso ao material, e se não tiverem, aquele trâmite, né, aquele caminho que vocês já estão habituados de buscar essas informações lá no repositório. Bem, mas essa TPC, assim como as outras, foi muito importante, mas focada na questão da avaliação. Uma ATPC que propiciou uma conversa, né, das ciências da natureza e da matemática, deixando claro esse papel da avaliação durante todo o processo, e que o conselho seja, então, mais um momento em que os pares possam refletir sobre o processo da aprendizagem dos nossos estudantes. Vale lembrar também que nós, diretoria de ensino, fizemos uma outra ATPC a partir destas informações, que foram também muito valiosas, mas que nós aproximamos para a nossa realidade. Então, no site do Núcleo Pedagógico, vocês também encontram referência desta ATPC específica de conselho de classe, ano e série, que nós, Núcleo Pedagógico, produzimos, ok? Continuando, eu quero também relembrar uma outra ATPC que nós fizemos, que foi uma ATPC em área, né? Uma ATPC onde nós, PCNPs da área de Ciências da Natureza, retomamos essa questão da avaliação com uma presença muito especial, que foi a presença, a participação da supervisora Ângela Tibagi. A supervisora Ângela Tibagi, como vocês sabem, é também formadora nessa temática, e trouxe aí importantes contribuições para pensarmos a respeito. Lembro que essa ATPC aconteceu no dia 16 de setembro, né? Fresquinha, tem pouco tempo, e esta ATPC também está disponível aí nos canais da diretoria, no canal, né, que é acessível. Nós temos ali na página do Núcleo Pedagógico todas as produções de ATPC que são feitas por todos os colegas da diretoria de ensino, ok? Bom, essa ATPC, ela trouxe um recorte da avaliação
a partir de várias perspectivas, desde a definição, da concepção, da descrição do que era a avaliação e também dos instrumentos e das modalidades. Por isso acrescentou muito sempre, né, para o nosso fazer pedagógico. E pensando no que nós já temos pautado na nossa prática pedagógica, pensando na situação que nós estamos vivendo, porque é impossível falar de escola, falar de ensino, falar de aprendizagem, falar de professor, falar de estudante, sem considerar o momento em que nós estamos vivendo. Então, eu os convido para que possamos fazer uma breve reflexão a partir da leitura imagética que vocês têm aqui apresentado. O que esta imagem sugere a vocês? Essa é uma imagem que vocês conhecem, uma imagem que frequentemente vocês têm visto circular pelas redes sociais ou não? A partir da análise que vocês têm aí, é muito provável que elas sejam, é claro, né, diferentes, porque nós temos olhares diferentes, mas queria que vocês focassem o olhar para pensar quem é esta pessoa que está aí de pé, quem são aqueles que estão sentados e qual é o significado dessas figuras que eles têm sobre a cabeça. Elas têm a mesma simbologia? Por que elas se diferem? Queria que vocês também observassem, na medida do possível, o comportamento, né, das pessoas que estão nessa cena. O que será que esse comportamento diz? Claro que esta é só uma forma de chamá-los para essa conversa, porque em tão pouco tempo e apenas com a análise de uma imagem, a gente não vai trazer todas as questões que são necessárias. Mas queria que vocês pensassem um pouco e guardassem aí, registrassem aqui no chat, qual é a impressão que vocês têm desta imagem, dessa figura que vocês têm aí apresentado. E não só essa figura, mas pensarmos também nos instrumentos que estão aqui. Essa pessoa tem uma tesoura, né? Essa tesoura serve para quê? Será que serve para moldar? Será que serve para descartar? Qual é o papel desse instrumento aí utilizado? Convido também para que, além desta, vocês pensem comigo a partir desta outra imagem. E aí, eu tenho certeza que esta é uma imagem que já circula com muito mais frequência, né? Esta é uma imagem que é muito mais comum para todos nós já estamos aí habituados a observar, a encontrar em alguns materiais, em algumas redes, esta imagem, que é uma imagem que tem aí sido utilizada de maneira, entendo, muito feliz, e por isso que ela está aqui, para nos ajudar a pensar nessa questão da avaliação. A figura anterior não tinha nenhum texto, né? Nenhum texto apresentado, não sei se todos conseguem visualizar com bastante clareza, mas nós temos assim: para uma seleção justa, todo mundo deve fazer o mesmo exame. Por favor, subam naquela árvore. E mesmo sendo uma figura já conhecida, imagino, eu os convido a pensarem na propositura e pensarem em todos os seres que compõem aí este cenário. Vou deixar um minutinho para vocês pensarem nisso, né? Porque é bastante curioso a gente partir daí, vamos assim dizer, né? E pensar que talvez não esteja sendo considerada toda a habilidade, né, que os seres que aí estão possuem.
É óbvio que nós temos aqui aquele que é mais ágil, aquele que é mais forte, aquele que talvez tenha uma visão mais apurada, mas todos estão postos perante um mesmo desafio. E aí? Aí nós juntamos as duas imagens e fazemos esse comparativo. É óbvio que se a gente traz essa reflexão para o cotidiano da sala de aula, para a dimensão que nós estamos vivenciando já há algumas décadas, e se nós entendermos que talvez essa figura da esquerda tenha aí uma professora, nós sabemos que nós não concebemos mais avaliação a partir desse contexto, né? E é claro que fazer avaliação é algo também que nós estamos, ao longo desse processo, amadurecendo. Mas vejam, quando nós temos essa figura da esquerda, talvez nós precisamos mais do que nunca, ter esta clareza de que tudo o que esse aluno traz, ele precisa ser moldado, mas ele não vai ser moldado a partir daquilo que era tradicionalmente posto, porque tudo isso vem numa crescente de mudanças, numa crescente de impactos e de influências que precisam ser considerados. Então, é claro que hoje nós entendemos que o professor não pensa em moldar dessa forma, mas talvez nós ainda tenhamos um desafio muito grande para pensar que todas essas habilidades trazidas, né, aqui na figura da direita precisam ser consideradas. E como é que nós fazemos para considerar todas essas habilidades perante um mesmo objetivo? Sim, porque o objetivo é o mesmo. Nós, professores, nós, educadores, temos o objetivo de proporcionar o conjunto de competências que torne esses estudantes hábeis, né, para que eles possam enfrentar os dilemas do cotidiano, para que eles tenham condições de pensar e de acessar o mundo, o mercado do trabalho, mas para que principalmente eles possam se posicionar criticamente e transformar a sociedade. Então, para isso, é muito importante, além de todas as contribuições que vocês trouxeram aqui, pensar que a avaliação também é uma questão de equidade. Sim, é uma questão de equidade. É óbvio que nós sabemos que nem todos os nossos alunos têm o mesmo objetivo. Nós temos o mesmo objetivo ao proporcionar uma escola de qualidade, uma aprendizagem significativa. Nós temos o mesmo objetivo. Mas, em muitas situações, os nossos alunos vão precisar de instrumentos diferentes, de condições diferentes, de momentos diferentes, de metodologias diferentes, para que então possam alcançar aquele objetivo que é proposto, aquele objetivo que nós pretendemos alcançar em cada sala de aula que nós entramos e com o compromisso que nós temos com cada um dos nossos estudantes. Então, avaliar é também pensar em condições de equidade, em condições que ofereçam oportunidades diferentes para que consigamos objetivos determinados e que considerem e que valorizem a todos de maneira igual e integral, ok? Bom, essas nossas ATPCs, tanto do Centro de Mídias, quanto a ATPC que nós retomamos, né, e contamos com a participação da supervisora Ângela, foram ATPCs, foram momentos de reflexão que nos colocaram mediante a questão de pensar entre duas lógicas que traz aí a avaliação. E essas lógicas são lógicas para classificar e são lógicas para apoiar as aprendizagens, né, dos nossos estudantes. Nós, muito provavelmente, fomos aí educados em um modelo de uma avaliação para classificar. No entanto, é fundamental que nós tenhamos essa clareza de que essa avaliação que nós desenvolvemos,
esta avaliação que nós retomamos, que nós nos preparamos continuamente, é uma avaliação que precisa apoiar esse processo, precisa apoiar estas aprendizagens, senão ela realmente perde o seu sentido. E ela precisa apoiar essa aprendizagem para redicionar, né, para mudar, para orientar e também para apoiar esses nossos estudantes. Então, quando se pensa, inclusive na questão das políticas públicas, né, elas também precisam ser redicionadas a partir do que se tem, a partir dos resultados, a partir dos contextos em que nós estamos aí diretamente inseridos. Essa avaliação, essa aprendizagem, ela precisa orientar os estudantes e precisa orientar também as famílias. E, é claro, principalmente para esse contato tão próximo que nós temos com os nossos estudantes, ela precisa apoiá-los para consolidar as aprendizagens que são previstas, que são esperadas e que demonstrem o domínio mínimo para que eles possam, então, avançar e avançar com segurança. E ainda nessa perspectiva, né, ainda nessa lógica dessa avaliação que apoia a aprendizagem, nós lembramos que nós temos vários tipos de avaliação, várias modalidades. Quando nós falamos em avaliação diagnóstica, por exemplo, nós falamos de uma avaliação que é importantíssima, de uma avaliação que nos dá pistas, né, para sabermos de onde partir, para sabermos o que é que esse menino precisa, o que é que essa menina precisa e como, qual é o melhor meio, qual a melhor metodologia, muito provavelmente, para essa oferta. Então, uma avaliação diagnóstica é uma modalidade que permite a nós, enquanto educadores, entender o que os estudantes já sabem, porque eu preciso proporcionar, eu preciso colaborar para que eles avancem. Então, eu preciso saber o que já sabem esses nossos estudantes. O que, quando, diferentes metodologias podem ser utilizadas, mas sondar, perceber estas aprendizagens é o caminho mais eficaz. Geralmente, essa percepção, né, este levantamento, pode se dar no início de um período letivo, né, segundo aí os modelos que são propostos pela própria secretaria, ou podem ser elaborados por cada um de nós, por cada um dos professores, antes do início de cada atividade que é realizada. Porque quando eu tenho o meu plano de aula, o meu plano de ensino, eu tenho uma intencionalidade. E aí, para eu perceber se vou ou não atingir, né, esse objetivo, eu preciso ter a clareza de onde é que eu vou partir, considerando, é claro, o que esses estudantes já sabem. E para quê? Para que fazer isso, né? Para que eu tenha esta orientação na ação docente, no fazer docente. Então, que habilidades, que conteúdos, qual a ênfase, qual é o recurso, a estratégia que eu devo privilegiar. Porque eu tenho também esta clareza de que nem sempre tudo igual para todos vai surtir o resultado que eu espero. Isso porque, pela sensibilização que nós acabamos de fazer, entendendo que temos sim o mesmo objetivo, mas características diferentes que precisam aí ser consideradas, né? E isso por quê? Porque a gente tem uma heterogeneidade em cada uma das nossas turmas, né? E se eu tenho lá um primeiro A, que é totalmente diferente de um primeiro C, imagine isso numa unidade em que eu tenho toda essa dinâmica alterada pela atual conjuntura, pelo momento em que nós estamos aí vivenciando. Então, esta avaliação diagnóstica, ela é fundamental e o seu grande marco é me dar clareza do que esses estudantes já dominam, do que eles já sabem. Como foi apresentado a vocês nos objetivos, nós também temos aí a proposta de
buscar um pouquinho nos nossos materiais como é que isso se apresenta. E é claro, nós sabemos que os materiais que são apresentados são materiais que trazem pelo menos esta intenção de que nós tenhamos um caminho onde nós percebamos as várias modalidades ao longo do material. Mas eu trouxe aqui um recorte e queria que vocês pensassem junto comigo. Esse é um recorte do material que nós priorizamos nas segundas séries do ensino médio, né? O do São Paulo Faz Escola, e ele traz a seguinte proposta: o professor, professora, irá conduzir uma dinâmica na qual a turma irá utilizar plaquinhas para apontar o conhecimento sobre o assunto. A turma poderá optar pelos símbolos. E aí a gente tem aí 1000 possibilidades para fazer a variação dessa atividade. São feitas, então, algumas perguntas, né? E por essas plaquinhas, por outro meio que o professor achar melhor, os estudantes, então, vão sinalizar se isso é mito ou se isso é verdade. Então, por exemplo, se pede para que os estudantes analisem as seguintes afirmações e façam essa indicação de mito ou verdade. O câncer é sempre hereditário? O câncer é contagioso. O câncer não tem cura. E aí os nossos alunos vão participar, vão interagir, dizendo se isso é um mito ou se é verdade. Percebam que é uma atividade simples, mas que é uma atividade que me permite levantar qual é o entendimento que os meus estudantes têm sobre essa questão. É uma atividade que, se analisada também no coletivo, me dá possibilidades de pensar, olha, a grande maioria dos meus alunos, dos meus estudantes, melhor dizendo, já tem essa clareza. Ou então eu preciso desconstruir tal informação, né? Eu preciso desconstruir o que eles trazem sobre isso, no sentido de que isso não se aplica a partir do que traz o conhecimento científico. Então, é uma oportunidade em que eu consigo um diagnóstico rápido, simples, sobre o que trazem esses meus estudantes, e a partir daí eu avanço, inclusive com os equívocos, porque esses equívocos precisam ser desmistificados a partir do conhecimento. Caminhando nesse sentido, nós temos aqui um outro recorte, que é um recorte do Aprender Sempre, né, também do caderno do professor, lógico, de biologia, e que nos dá, mais uma vez, esta clareza de uma atividade que me permite diagnosticar esses saberes trazidos. Então, a primeira aula, né, do Aprender Sempre, o Aprender Sempre, nós sabemos, é utilizado para os nossos estudantes da terceira série, e é muito importante que nós atentemos para estas orientações, ampliando, né, indo além, mas pelo menos considerando o que está ali posto, porque esse conjunto de materiais, né, do Aprender Sempre, priorizou aquelas habilidades que são essenciais para aqueles estudantes que estão deixando a escola. Eles estão na terceira série, né? Então, daqui para frente, eles terão outras oportunidades para retomar, para consolidar essas habilidades que não foram consolidadas. Por isso, a orientação que na terceira série nós utilizemos este Aprender Sempre. Orientação que vocês já estão aí bastante familiarizados, porque é uma orientação que nós tivemos desde o início do ano letivo. Mas então, vamos aí ao que é proposto. A sugestão é o seguinte: estudante, você e seus colegas realizarão uma roda de conversa orientada pelo professor, professora, na qual discutirão o que sabem sobre a origem da Terra e da vida. Percebam que é um diálogo, é uma roda de conversa em que os estudantes são convidados a trazer aquilo que eles sabem. E é nesse momento que eles vão trazer o senso comum, eles vão trazer, sim, aquilo que eles já têm consolidado de ano série anterior, mas é o momento em que a intervenção do professor vai permitir entender onde é que nós estamos a respeito
dessa temática. Vale lembrar que o Aprender Sempre, ele traz uma metodologia em todas as situações propostas, né, para que a gente tenha sempre um caminhar crescente, que amplie o conhecimento, mas que partamos, né, do iniciando. E esse iniciando é sempre essa oportunidade de um primeiro contato onde se faz o levantamento dos conhecimentos prévios. E é óbvio, eles são sempre valorizados e intensificados. Sempre nas atividades do Aprender Sempre, uma segunda etapa é o desenvolvendo, e ali se apresentam as sugestões de leitura, pesquisa, a busca de imagens, a utilização de metodologias ativas e também a socialização do que eles produziram. E depois, no finalizando, que é a terceira parte das atividades propostas no Aprender Sempre, nós temos a possibilidade, então, de debater, de fazer reflexões a partir daquilo que esse estudo trouxe, a partir daquilo que essa pesquisa trouxe. Então, percebam se eu sigo esses passos a partir do primeiro questionamento que foi feito agora, pensando no que os alunos traziam, no que os alunos sabiam sobre a origem da Terra e a origem da vida. A partir desses passos, a partir desse levantamento, a partir dessa ampliação pela leitura, pela pesquisa, a gente tem aí a condição de fazer uma reflexão e um debate com maior qualidade. Nós também temos aí a modalidade que é a avaliação formativa. Nessa modalidade, a pergunta geradora é: os estudantes estão aprendendo? E por que não estão aprendendo, se for o caso? E a grande questão é: o que fazer para que todos aprendam? Então, perceba, quando eu falo de avaliação formativa, é uma avaliação que constantemente tem um ir e vir de estão aprendendo, por que não estão aprendendo e o que fazer para que todos aprendam. Esta é a grande chave. Este é o grande compromisso, vamos assim dizer, e o nosso maior desafio. O que e quando? No acompanhamento das aprendizagens dos estudantes ao longo de todo o processo de escolarização. Então, perceba que a avaliação formativa, ela é obrigatoriamente processual, porque eu devo perceber, eu devo identificar e interagir ao longo de todo esse processo de escolarização. Algumas atividades, algumas ações dão condições de gradualmente irmos fazendo essa construção. E para quê? Né? Para que, mais uma vez, a gente saiba o que, de repente, privilegiar, né? O que priorizar, considerando, mais uma vez, esta heterogeneidade que é natural das nossas turmas, né? E pensemos também em algumas situações para a necessidade do reforço ou da recuperação. Do reforço para aqueles que atendem aí o que é esperado a partir do desafio proposto, mas também da recuperação para aqueles que precisam resgatar, de repente, estruturas anteriores para que possam, então, avançar com maior segurança. Aqui um recorte do nosso material, do Currículo em Ação, que é o material indicado para que nós possamos trabalhar aí na primeira série, porque é um material que já vem dentro de uma modelagem mais próxima para o que se espera, por exemplo, para o novo ensino médio, e que, como eu disse, não vai ser aí traduzido a partir de uma única atividade, mas que nos dá pistas para isso. Esta atividade, por exemplo, que está lá no caderno do aluno, na página 128, ela pede para que os alunos façam, né, a observação da imagem e depois para que eles respondam algumas questões. Em um segundo momento, é feito um comparativo a partir disso. Então, olha que interessante, né? Olha como é que eu consigo trazer uma sequência didática cada vez mais desafiadora
pensando no progresso destas aprendizagens para uma avaliação, nos caminhos de uma avaliação formativa. Então, primeiro, ele observa a imagem, responde as questões. Ele precisa de um ir e vir constante para entender o que diz esta imagem. Depois, ele observa a imagem, relaciona com uma outra, que é esta imagem que nós vemos aqui logo abaixo, né? É uma imagem que a gente tem uma relação entre os produtores e os consumidores aqui dentro de uma cadeia alimentar, e aí é pedido para que ele faça, além da observação, ele faça também a descrição e depois a comparação. Então, observem que o desafio aqui é maior e eu preciso desse entendimento anterior para então poder seguir, ok? Existe também, e é bastante importante, a avaliação somativa. E a avaliação somativa tem como a pergunta geradora, né, o que os estudantes aprenderam e aí o que esses estudantes não sabem. Eu preciso também, em alguns momentos, ter os registros, ter os apontamentos do que esses estudantes realmente aprenderam. O que está estruturado, vamos assim dizer, né? Quais as habilidades são consolidadas. Então, quando eu entendo que está consolidado, eu posso trabalhar uma outra habilidade que é maior, no sentido de exigir esse anterior para que ele então possa avançar. E eu também preciso ter clareza disso, de que muitas vezes essas retomadas são necessárias porque eles não sabem, porque não foi consolidado. E por mil motivos que nós sabemos bem que podem atingir, né, os nossos estudantes e a nossa sala como um todo. Quando é que se faz isso, né? Isso é realmente para mensurar. Mas eu não faço isso a cada atividade. Isso é pensado para se fechar um ciclo, para entender que as habilidades que são propostas naquele bimestre, por exemplo, foram ou não consolidadas. Para que eu tenha essa perspectiva e esse retrato dessa situação, de uma situação no sentido de que foi uma situação que me permite trazer condições em que eu não precise dessa retomada. E não apenas para pensar em aprovação ou reprovação, muito pelo contrário. Bom, para quê? Mais uma vez, para ter essa análise, né, dos diferentes resultados que foram trazidos pelas diferentes turmas, para dar condições de atuação em um conselho de classe, ano e série, a partir daquilo que foi consolidado, a partir das alternativas que foram levadas, né, para esse estudante e os resultados que ele apresentou, também para indicar as demandas formativas para os gestores, para os professores, e, é claro, para também ter aí definição de projetos e de metas para essa melhoria de desempenho de uma maneira ampla, de uma maneira geral. Mas nós temos também essa clareza de que esse todo é constituído por partes. Partes que chegam, né, desde aquela atividade em que eu proponho um diagnóstico até o processo formativo, para que então eu possa pensar nessa avaliação somativa. E aí nós nos perguntamos, e a AP? Né? Será que a gente consegue classificar a AP em uma dessas modalidades? Será que é preciso essa classificação? Mas qual é o papel da AP pensando nesta avaliação, que é diagnóstica, que é formativa e que é somativa, ou que pode ser? Bom, então, para falarmos aqui de AP, eu queria relembrar, né, que nós temos a possibilidade de acessar esses cadernos que trazem a avaliação da aprendizagem em processo de maneira
a demonstrar, né, um conjunto de área, né, de ciências da natureza, mas que eu posso recortar aquelas que trazem diretamente os objetos de conhecimento e as habilidades do nosso componente curricular, que é a biologia. Bom, e esse caminho, ele vai se dar a partir do momento em que eu busco lá, né, na intranet, as coordenadorias, a COPED, a biblioteca, e já na biblioteca eu tenho o acesso à AP do terceiro bimestre de 2021. Existem várias pastas, né? Na pasta de Ciências da Natureza, eu então tenho os cadernos que foram aplicados e que contemplam as questões da área, e vou focar, é claro, nas questões da biologia. Para relembrar, né, esse processo, que foi um processo que nós já fizemos, eu deixo aqui mais uma vez os meus agradecimentos à professora Fabíola, professora da Escola Geral do Justiniano, e ela esteve conosco, né, no estudo da AP do primeiro bimestre. Esse material é um material que também está disponível para todos, e espero que todos vocês já tenham visto, mas se não viram, convido para que visitem, para que revisitem, porque a cada AP nós fizemos um grupo de estudos, né, para que a gente pudesse aí entender qual é a natureza dessas questões que eram apresentadas nesta avaliação e de que forma que, metodologicamente, nós poderíamos compreender e levar isso ali para as nossas salas de aula, pensando sempre no nosso contexto. Então, a professora Fabíola participou conosco. Obrigada, viu, Fabíola? E aí tem o vídeo para que vocês possam revisitar. Ainda nesta primeira AP, nós também contamos com a importante participação da professora Mary Carla. A professora Mary Carla também conversou conosco, professora de biologia na rede já há um bom tempo, na verdade, Mary, sempre muito pronta, sempre muito presente nessas questões. E aí, nesta conversa, nesse estudo, nós analisamos essas questões da AP do primeiro bimestre. Fizemos aí as nossas intervenções a partir do nosso entendimento e que espero tenha ajudado a todos vocês a pensarem na AP do primeiro bimestre e aí na sua realidade. Para pensar na AP do segundo bimestre, nós tivemos o privilégio de contar com a participação da professora Nádia Gomes. A professora Nádia também é gestora e é professora de biologia, claro, né, na Escola Giovanni Battista Raffo. E aí nós fizemos o estudo dessa AP de biologia do segundo bimestre, pensando um pouco em quais eram as questões, qual era a natureza dessas questões, como é que elas se apresentavam, quais as dificuldades talvez tenham tido os nossos alunos, quais os destratores eram apresentados em cada uma dessas questões, e, é claro, sempre pensando no contexto em que cada um de nós está inseridos. Então, a vocês, professoras, né, que contribuíram para esse momento que, para mim, foi muito significativo, porque a gente tratou da AP a partir do fazer, não só técnico, mas das dificuldades também que vocês enfrentam em sala de aula e das alternativas que vocês buscam com esses nossos estudantes. Lembrando que nós vivenciamos esses momentos em plena pandemia, né? Então, as professoras também trouxeram as dificuldades, trouxeram, sim, algumas questões que realmente não possibilitavam esse avanço como esperado, mas também trouxeram as alternativas, as felizes alternativas que estavam ali trazendo, né, estavam investindo para resolver essa questão, ok? Então, a todas vocês, mais uma vez, muito obrigada, e fica aí o convite para que vocês possam revisitar esses estudos, né, que nós fizemos das nossas APIs. E agora, nós voltamos o nosso olhar para a AP do terceiro bimestre. Esta AP que nós fizemos agora, recentemente, e que eu trouxe um quadro de uma maneira muito geral, mas para que a gente possa ter uma noção de como foi a participação dos nossos estudantes. Percebam que eu fiz um comparativo aqui
da primeira, segunda e terceira série com relação à participação. A participação da nossa diretoria, óbvio, as escolas de ensino médio de Suzano e de Ferraz e a média da rede. Então, como vocês podem observar, nós estivemos aí numa média de participação muito próxima da média da rede. É uma média que não chega a 50%, mas eu posso adiantar a vocês, pelos estudos anteriores, é uma média crescente, significativamente crescente. E é óbvio por todas as condições, né? Mas nós tivemos, então, a cada AP uma participação que não era ainda esperada, mas uma participação crescente. E ainda, observando aqui no gráfico, direcionando o nosso olhar para o gráfico propriamente dito, a gente tem a percepção, e o dado traz isso, né? O dado traz essa informação, de que os nossos estudantes da primeira série, isso na AP do terceiro bimestre, os nossos estudantes da primeira série foram os estudantes que mais participaram. Deixo claro aqui que o meu olhar não é um olhar quantitativo, e sim qualitativo. Mas nós tivemos aqui os alunos da primeira série como os alunos que mais participaram. O que é interessante aqui é que você possa se debruçar a AP da unidade escolar em que você atua, na sua unidade escolar, na unidade escolar em que você atua, que você é o professor de biologia. Qual foi a participação dos alunos na primeira, na segunda, na terceira série? Foi a mesma? Foi crescente? E muito mais do que saber o número, é saber o porquê. Nós estamos ainda numa situação de adaptação, numa situação em que a pandemia nos obrigou, né, nos reinventarmos. Mas eu preciso conhecer esse dado, porque conhecer esse dado também é um importante aspecto para que eu possa avançar. Então, quando eu me debruçar para a quantidade relacionada à qualidade, eu preciso saber quais foram esses alunos que fizeram essa AP, que dificuldades eles apresentaram. Nessa AP da primeira série, todos os alunos, ou a maioria dos alunos, tiveram acertos parecidos nas mesmas questões. O que trazia essa questão? E assim por diante. Quando nós pensamos como é que foi o empenho, né? Ou melhor, o desempenho, empenhar todos estiveram na medida do possível, mas esse desempenho, como é que eles se saíram, como é que nós podemos medir o percentual aqui pela média de acertos no teste, nós temos que, mais uma vez, a primeira série teve aí um percentual levemente maior do que a segunda e a terceira série. Lembrando que esse dado é um dado de diretoria de ensino. E esses dados estão sempre próximos com a média da rede. Só chamo a atenção aqui para a segunda série, em que acontece que nós, diretoria, tivemos uma média até maior do que a média da rede. E o gráfico, então, traduz essa questão, né, evidenciando aqui, pelo azul um pouco mais escuro, que nas primeiras séries nós tivemos esse desempenho mais elevado. Quando pensamos aí nas habilidades, porque nós olhamos apenas um número, e o número, pelo número, ele é frio. Mas quando nós analisamos essa questão a partir das habilidades que foram apresentadas, eu trouxe aqui para vocês esse conjunto de habilidades que foi apresentado nos cadernos, né, que aparece lá nesses cadernos da primeira série. E aí, em amarelo, lá embaixo, a gente tem aí um percentual. Chamo a atenção de vocês para essa última habilidade, que é a habilidade que diz analisar os ciclos biogeoquímicos e interpretar os efeitos de fenômenos naturais e da interferência humana sobre esses ciclos para promover ações individuais e ou coletivas que minimizem consequências nocivas à vida. Percebam que na nossa diretoria de ensino, essa questão na primeira série foi a questão que teve o menor percentual de acerto. E aí, o nosso papel qual é?
é tentar entender essa questão. É óbvio que nós, professores, ao lermos a habilidade, nós já sabemos, inclusive, quais são os objetos de conhecimento que ela pesquisou, né? Que ela pediu, vamos assim dizer. Mas nós temos que também entender como é que essa habilidade foi apresentada lá na API. Porque muitas vezes, como nós já discutimos em outras questões, não é nem a questão de não ter o domínio da habilidade, mas muitas vezes é a questão do enunciado, é a leitura da imagem, é um conjunto de fatores que pode ter levado a isso. Por isso, a necessidade de que cada um se debruce a sua realidade. Nós poderíamos discutir cada uma dessas habilidades, seria bastante interessante, mas até por uma questão de otimização do tempo, como fizemos nas APs anteriores, nos estudos anteriores, nós vamos conversar sobre uma questão ou outra com um convite para que vocês possam fazer isso a partir do que foi pertinente para a sua realidade. Porque pode ser, professor, que lá na unidade em que você trabalha, essa não foi uma questão que teve o menor percentual. Isso é em nível de diretoria, mas talvez não. Um outro detalhe que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é a partir do lugar desta habilidade, no sentido de que, quando eu tenho aqui, nessa habilidade que está destacada, essa habilidade 4, ela é uma habilidade do ensino médio, né, que é contemplada da primeira à terceira série em ciências da natureza. Então, ela vai aparecer em química, em física, em biologia e muito provavelmente já apareceu lá atrás também de uma outra forma. Mas ela é uma habilidade do ensino médio. As outras habilidades, a exemplo da habilidade 2, por exemplo, é uma habilidade do ensino fundamental, assim como a 1 e assim como a 3. Então, talvez seja um dos motivos, né? A gente só supõe, mas talvez seja um dos motivos que aí justifiquem o grau de dificuldade, porque as outras habilidades foram habilidades que já tinham sido trabalhadas, porque são habilidades do ensino fundamentais, são habilidades essenciais que também apareceram nos cadernos e que só apareceram porque sem elas nós não podemos avançar, né? São habilidades que permitiram esta avaliação a partir do entendimento da modalidade somativa. Então, se eu entendo que um determinado percentual, lá na primeira série A, B, D, E, enfim, esse percentual já tem o domínio dessa habilidade, é óbvio que eu tenho que cuidar de todos e de cada um, mas eu tenho indicadores de qual é a habilidade que eu preciso, então, focar com um pouco mais de ênfase, vamos assim dizer. Ainda na primeira série, nós tivemos uma habilidade que foi a habilidade que teve o maior percentual. E é uma habilidade que também é do ensino médio, que também é trabalhada da primeira à terceira série na área, vamos assim dizer, né? E é uma habilidade que vai trazer a possibilidade de analisar e discutir modelos, teorias e leis propostos em diferentes épocas e culturas para comparar distintas explicações sobre o surgimento e a evolução da vida, da Terra e do universo com as teorias científicas aceitas atualmente. Esta foi uma questão que, em nível de diretoria de ensino, os nossos alunos na primeira série tiveram o maior percentual. É a sua realidade? Então fica aí o convite para que você possa então verificar isso e retomar, se for o caso. Quando nós falamos de segunda série, nós temos também um diagnóstico bastante parecido, né? E, mais uma vez, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para que a gente possa observar a habilidade que teve o maior e que teve o menor percentual. Claro que acertar mais ou menos não significa apenas que o aluno tenha isso consolidado, mas tem algumas questões que nos chamam a atenção para que esse dado vire uma informação, senão é apenas o dado pelo dado. As questões, habilidade 1 e 4, são habilidades que tiveram um percentual muito parecido, né? Habilidade 1, 35 e habilidade 4, 34. Mas observem que a habilidade 1, que é uma habilidade que vai falar sobre a questão da qualidade de vida, das vacinas, né?
da saúde de maneira geral, é uma habilidade que foi retomada. Ou seja, ela já apareceu em outras APs, e mesmo assim ela apresentou 35%. Nós, inclusive, discutimos essa AP, ou melhor, essa habilidade, em um estudo da AP, que foi feito com as professoras que eu mencionei anteriormente. E depois nós tivemos aí 34%, né, de percentual de acerto numa habilidade, que é uma habilidade um pouco mais específica, né? É uma habilidade que vai falar sobre a questão da síntese proteica, dos tipos de RNA, né, da sequência das bases de DNA. Então, a gente entende que é uma questão que requer um pouquinho mais de entendimento mesmo de todo o processo para que eles possam ter maior clareza. Mas que é uma habilidade que talvez sugira que seja retomada, para eu entender o que foi que causou a dúvida, né? Isso é trabalhar o destrator com os nossos estudantes, né? Aí uma última habilidade, também da segunda série, mas que teve um percentual muito próximo, né, dos 37, 35, 34, não foi a habilidade que teve o maior percentual. A habilidade que teve o maior percentual é a habilidade que vai falar sobre diferenças e semelhanças entre DNA e RNA. Então, observem que interessante. Quando foi pedido para os nossos alunos reconhecerem semelhanças e diferenças, eles têm essa clareza de que RNA é uma coisa, de que DNA é outra. Que bom, né? Eu tenho certeza que essa é uma questão que nós falamos assim de uma maneira bastante insistente, vamos dizer. Então, olha o caminho. Ele já sabe essas diferenças. No entanto, quando eu peço para que ele caracterize o próprio RNA, os tipos de RNA, aí talvez tenha essa dúvida. E aí já é uma pista, um caminho de onde eu posso trabalhar com esses estudantes da segunda série. Aqui nós já fizemos um breve comentário, né? E aí, quando nós olhamos para a terceira série, nós temos outras duas questões muito interessantes. Na terceira série, nós tivemos o maior e o menor percentual. Olha que legal. A habilidade 4 foi a habilidade que apresentou o maior percentual de todas as séries da biologia, todas as séries, que foi uma habilidade que pedia para que os nossos estudantes identificassem os mecanismos geradores de mutação e recombinação e os fatores orientadores. Seleção natural e também a grande variabilidade dos seres vivos e que reconhecessem e caracterizassem as evidências do processo de evolução biológica. Os nossos alunos tiveram aí um percentual de 64% de acertos. Que legal! Mas o que isso quer dizer, né? Não só pela quantidade. Qual foi o processo para que esses alunos tivessem condições e clareza para entender, identificar esta habilidade? E como eu disse a vocês, também aqui nessa terceira série, e óbvio, né, na AP do terceiro bimestre, nós tivemos o menor dos percentuais. A habilidade 6 foi a habilidade que trouxe 16% do percentual de acerto. Então, nós estamos aqui numa crescente de uma análise muito fria, muito rápida, da primeira, segunda e terceira série, mas o menor percentual foi apresentado aqui, em 16%. E é uma habilidade do currículo paulista, né, que cabe para as ciências da natureza, uma habilidade que pede para que os nossos alunos façam a interpretação da história da vida na Terra com base em escala temporal, indicando os principais eventos, surgimento da vida, das plantas, do homem, etc. Olha que interessante. Será que essa não é uma habilidade que, de repente, necessite de uma abordagem interdisciplinar? Porque, veja bem, na habilidade anterior, onde o objeto de conhecimento era muito próximo, eles, né, de maneira geral,
tiveram um desempenho considerável. No entanto, quando a questão é interpretar com base em uma escala temporal, a dúvida surge. Então, eu entendo que aqui seja uma grande oportunidade para a gente pensar essa habilidade a partir do olhar interdisciplinar. Bem, penso que sempre, em todos os momentos, mas hoje, mais do que nunca, a avaliação escolar só faz sentido se tiver o intuito de buscar caminhos para melhorar a aprendizagem. Esta é uma frase da Jussara Hoffmann, como vocês podem observar, e que dá a todos nós o quanto esse processo de avaliação para perceber como estão os nossos alunos, para perceber o que é que nós podemos fazer individual e coletivamente para que eles possam avançar na aprendizagem, é necessário. O quanto isso é importante, o quanto isso é desafiador, né? Mas se não for para isso, falarmos em avaliação não vai fazer sentido. Nós tivemos diferentes situações em que os nossos alunos se superaram, em que nós fomos surpreendidos positivamente, mas nós também sabemos que nós tivemos outras tantas situações em que os nossos alunos nem minimamente conseguiram acompanhar aquilo que era ofertado. Então, nós temos aí, mais do que nunca, uma heterogeneidade que precisa ser trabalhada e que precisa ser pensada, né, com instrumentos, com modalidades de avaliação que nos permitam, né, trazer esta aprendizagem considerando aquilo que ele tem, sim, mas pensando que ele precisa de um mínimo, né, ele precisa dominar algumas competências básicas que a avaliação pode nos ajudar, qual é o caminho para se fazer isso, tá certo? Eu agradeço mais uma vez a participação de vocês, agradeço a atenção, me colocando sempre à disposição para o diálogo pedagógico, né? E desejando a vocês que esse exercício possa ser um exercício também significativo para cada uma das realidades. E é justamente por esse motivo que esse pequeno momento que nós temos agora, né, é um momento em que eu convido cada um de vocês para que possa dar uma olhada, né, para que possa comparar esses dados que a AP de Biologia trouxe aí para a sua unidade escolar, para que a gente possa pensar como é que eu posso agir a partir disso. Qual é a serventia que esse dado vai trazer para a aprendizagem significativa dos nossos estudantes, tá certo? Vou, então, mais uma vez, fazer aí as minhas considerações, né, e os meus agradecimentos, né, às professoras que participaram comigo, né, que participaram conosco, porque o que elas fizeram foi um serviço pedagógico, vamos assim dizer, que contribuiu para todos nós. Então, muito obrigada e até a nossa próxima TPC. Tchau, tchau.